Já que é crime, a gente ficou sabendo de um monte de negócios que já foram parar na justiça, né? E aí nós nos perguntamos, como é que a justiça está lidando com isso, né? Elas podem ser penalizadas, essas pessoas, as vítimas, de repente, né? Muita gente entra nesse negócio de ganhar dinheiro rápido e não tem ideia de que está cometendo um crime. Então nós convidamos aqui para conversar com a gente a doutora Mariane Mello, que é procuradora da República do Ministério Público Federal de Goiás, e ela faz parte de uma força-tarefa criada pela Justiça para investigar e combater as pirâmides financeiras. A estimativa é de que, somado todos os casos, mais de 1 milhão de pessoas tenham sido lesadas por essa história da pirâmide. Doutora, bom dia. Bom dia. Muito bem-vinda, obrigada por ter nos atendido aqui. Por favor, vamos entrar. Aquele lá, a senhora deve saber, meu louro. Bom dia, doutora. Bom dia, Louro. Eu tô apavorado com esse negócio dessa pirâmide aqui. Aqui, doutora, Nós por também. favor. Que coisa, hein? Eu estava até me lembrando, por favor, eu estava até me lembrando de um caso que, nesse caso, inclusive, eu quase entrei nessa história, que era uma história que parecia que tinha um produto, que era o negócio do boi gordo. Não é? Eu me lembro bem disso, porque falaram, olha, você não precisava ter terra, mas você comprava um papel que te dava direito a ganhar sobre a arroba do boi, que estava lá no Pará, ou teoricamente existia o boi. Mas eu, graças a Deus, não entrei, então era um ganho que você fica desconfiada do tamanho do negócio. O que virou, doutor? Eu soube que a senhora, inclusive, cuidou desse caso. Na verdade, eu sou do estado de Goiás, né? Então, nós temos 2 casos emblemáticos no estado de Goiás, que é o caso das fazendas reunidas Boi Gordo e também o caso da Avestruz Master. No caso da Boi Gordo, você comprava o bezerro e ele ficava na fazenda engordando por cerca de 18 meses e você depois revendia esse bezerro já adulto para a fazenda a uma taxa de rentabilidade de cerca de 10%. E ele atuou durante quase uma década, na época de 1980, nessa década de 1980, esse golpe, e deu um prejuízo de mais de 2,5 bilhões para a população que investiu. Porque o bezerro não existia? Não na proporção de que ele era vendido, né? Porque era uma pirâmide, era isso? Exatamente, era uma pirâmide. Na verdade, nesse caso era o que a gente chama de pirâmide Ponzi, né? A pessoa investia e o dinheiro do primeiro de Ponzi. Ponzi, que existem 2 tipos de pirâmides. A pirâmide pura, que é essa que você mostrou aqui em vídeo, e a pirâmide pura, ela envolve um produto isca, que é um produto que não é atraente comercialmente, mas ele é usado como isca. Na pirâmide Ponzi, que é o caso da avestruz, no caso do boi gordo, é uma pirâmide financeira. Você investe financeiramente um dinheiro... Você não recebe o produto. Não recebe o produto. Quer dizer, o produto, teoricamente, está em algum... virtual. É um produto virtual. Que está em algum lugar, mas você não o obtém. Você não é um copo que você compra e paga por ele, porque isso não é crime. Na verdade, toda pirâmide é crime. Não, mas quando eu compro um produto, é essa a diferença que eu queria entender. Quer dizer, se existe alguém vendendo um produto... Não é? Vender produto não é crime, desde que ele seja lícito, obviamente não é crime. Está lá registrado o produto e tudo, vem alguém, me oferece um produto, eu compro o produto e não preciso chamar mais ninguém. Exatamente. Quer dizer, eu simplesmente pago por aquele produto que eu estou recebendo. E ponto. Isso não é uma pirâmide. Isso não é pirâmide. Na verdade, existem 2 maneiras. Nos Estados Unidos, essa venda, que a gente chama de venda direta, sem utilizar o espaço físico de uma loja, nos Estados Unidos hoje é uma tendência. 80% das vendas nos Estados Unidos hoje são feitas através do marketing multinível. Que ele pode se dar... Chama-se marketing multinível. Que ele pode se dar ou através da venda direta, em que o divulgador ele recebe tão somente pela venda do produto, que é o caso dessas vendas de catálogo, né, de produtos de cosméticos, perfumaria, que é muito comum aqui no Brasil, com essas revistinhas de cosméticos que você vende, e aí ele remunera tão somente pela venda, essa é a venda direta. E no marketing multinível, que é o que a gente chama de pirâmide do bem, porque ele é também uma pirâmide. Ele começa com um desenvolvimento muito rápido, o subgerente, os vendedores. Supervisor, os vendedores. Exatamente. Você ganha também, no marketing multinível, que é a pirâmide do bem, você também é remunerado pela venda do produto, que é um produto viável comercialmente, e também por trazer
para a base da pirâmide novos divulgadores. A diferença é que a gente brinca que é uma pirâmide do bem, é que ela começa com uma velocidade muito grande de crescimento e ela vai estacionando à medida que a base ela é finita. Mas se mantém. Só que ela se mantém, mesmo com um crescimento muito pequeno, a médio e longo prazo fica bem pequeno, porque a venda é a varejo fora da pirâmide. Quer dizer, o divulgador, ele é incentivado e treinado pela empresa que o contrata para vender para o comércio varejista e não para se retroalimentar dentro da pirâmide. Essa é válida. Essa é válida e nos Estados Unidos ela é extremamente comum, é uma tendência mundial, né? No Brasil agora que está chegando. Agora eu como consumidor, quando é que eu devo perceber que eu estou entrando num golpe? Primeiro, como a pirâmide ela tem uma vida útil muito pequena, normalmente de 1 ano e meio a 2 anos, são empresas que não têm nome expressivo no mercado. Isso aí é um fato. O comerciante ele tem que ver se ele quer aquele produto, ele usaria aquele produto, ele comercialmente, o preço dele é atrativo frente à concorrência no mercado e é um produto que tem apelo comercial, ou ele tá comprando pela desculpa, quer dizer, ele não vai usar, ele não se interessa nem em receber o produto. Por exemplo, no caso do VoIP, que é o caso da Telex Free, teve mais de 1 milhão de pessoas no país que adquiriram esse produto, o prejuízo estimado é de mais de 1 bilhão e a maioria das pessoas que compraram não sabem nem o que é VoIP. E para onde vai esse dinheiro? Pois é, esse dinheiro vai para a cúpula da pirâmide. Normalmente, o dono e os grandes divulgadores são culpados e podem ser, inclusive, processados civil e criminalmente. Quais os processos hoje que a senhora sabe nesse esquema que estão em justiça já no Brasil? Olha, a gente deve ter mais ou menos hoje no país uns 10 processos, mas que eu estou autorizada a divulgar porque já não são mais sigilosos. O primeiro é o da Telex Free, que está acontecendo no Acre. Estima-se que no Acre mais de 10% da população tem adquirido. 10% da população do Acre? Mais de 1 milhão. É um absurdo. Nossa. No caso que eu atuo especificamente no estado de Goiás, que é o caso da Bebom, o caso da Bebom é interessantíssimo, porque nós fomos muito rápidos na efetividade judicial. Ela começou a vender em fevereiro. Ela vendia o quê, doutora? Ela vendia rastreadores veiculares. E existia o produto? Não na proporção. Ela adquiriu cerca de 70 mil rastreadores e vendeu 1,5 milhão. Não tinha como entregar. Não tinha como entregar, exatamente. E 90% das pessoas que adquiriram também não estavam interessadas no rastreador, essa é que é a verdade. Né? Estavam interessadas em trazer mais gente para comprar mais e ganhar dinheiro. Na capitalização. Quer dizer, se paga e não tem o produto e... Não tem o produto é uma isca. No caso da Bebum, em 3 meses apenas de atuação, nós conseguimos bloquear na justiça mais de 300 milhões de reais, ou seja, ela conseguiu arrecadar uma média de 100 milhões de reais por mês. E por mais que o Ministério Público seja rápido e a Justiça também, nesse caso foi, a gente estima que consiga aí recuperar cerca de 70%. Ou seja, se nós recuperamos 300 milhões, é muito provável que essa empresa tenha aí conseguido movimentar cerca de 500 milhões em 3 meses. É um valor realmente preocupante. Agora, quando recupera esse dinheiro vai para quem? Ele fica depositado numa conta da Caixa Econômica Federal vinculada ao juízo que deferiu o bloqueio. Então, ele fica à disposição da Justiça com uma remuneração da poupança e, ao final do processo, o juiz ele entra na fase de execução, onde as pessoas que realmente conseguirem demonstrar o seu crédito, por isso é importante que o consumidor guarde os recibos, né, de que ele adquiriu aquele produto, aí ele vai postular judicialmente a devolução do seu crédito, que será rateado proporcionalmente ao valor que foi. Mas vai receber muito menos de volta do que aquilo que pagou, porque vai ser rateado. Muito todo mundo. E quem vai para a cadeia? Pois é, nesse caso, infelizmente a pena, a lei é de 51, essa lei que preveu... 1951. 1951, é uma lei muito antiga. E ela precisa ser revista, porque ela, inclusive, ela traz um paradoxo. A diferença de estelionato para o crime de pichardismo... É o famoso 171 aí. É o 171. A diferença é que no 171, que é o crime de estelionato, a vítima é conhecida e a pena é de 1 a 5 anos.
No caso da pirâmide, a vítima é uma sociedade, ela é indeterminada, quer dizer, muito mais grave, porque o volume de vítimas é muito maior, e a pena é apenas de 6 meses a 2 anos de detenção. Quer dizer, é melhor você lesar um número indeterminado de sujeitos do que lesar 1 ou 2, porque 1 ou 2 a pena é muito maior. Isso é uma excrescência jurídica que nós da Força Tarefa... Mas como faz? Nós estamos lutando para que o Congresso reveja com muita brevidade essa pena, porque ela estimula a pessoa que tem uma vocação, né, para o crime. Porque com 2 anos de detenção, ela dificilmente será presa. Ela vai fazer uma transação penal, vai receber uma multa, vai devolver o dinheiro. Cesta básica, doutora, não Cesta é isso? básica. É isso. Que doideira. Serviço à comunidade, vai varrer a creche 1 ano e cesta básica, não é? Se não prescrever o crime. Agora, a pessoa que compra, que não é esses que estão lesados, ela está cometendo um crime? Olha, nós entendemos na Força Tarefa que os que estão na cúpula são tão culpados quanto o proprietário, porque quem entra no início sabe que é pirâmide, né? São os amigos do rei, a gente chama os faraós, né? Como é uma pirâmide, nós chamamos quem está no topo dos faraós. Então nós entendemos que os faraós e os laranjas são culpados e deverão ser responsabilizados. Os outros consumidores nós tratamos como vítima, quer dizer, esses a gente busca proteger. Num primeiro momento, o bloqueio parece ser uma medida antipática, porque a pessoa tem uma expectativa de receber rápido e processos judiciais são demorados, ele vai demorar a receber, mas nós estamos, na verdade, protegendo esse consumidor. Porque no caso, por exemplo, da Avestruz Master, nós demoramos, o Judiciário, o Ministério Público, demorou a tomar uma providência, porque o avestruz, uma amostra grátis do avestruz existia realmente. Existia meia dúzia de avestruz para 100 milhões de avestruz que venderam. Exatamente. Então, tinham lá 600 mil aves para mais de 1 milhão que foi vendido. Mas a gente via 600 mil aves, a gente demorou a entender que era uma pirâmide. Então, quando realmente chegou a se tomar as medidas, o dinheiro que foi bloqueado mal deu para pagar as dívidas trabalhistas, ou seja, o prejuízo dos consumidores foi de 100%. O que é que o consumidor tem hoje com essa facilidade de internet? E eu acho que a senhora também deve receber, eu recebo, o Louro recebe, todo mundo, seja pelo smartphone, ou seja pelo e-mail convencional mesmo. Redes sociais também. Redes sociais, eles vendem aí uma lista de e-mails, você acaba entrando lá e você fica recebendo aquele negócio. E aparece muito, olha, venha fazer dinheiro fácil, ganhe dinheiro agora. Dia, Maria. Mas não é? É uma por dia. Eu também recebo todo dia isso. Olha, cada coisa mais louca que a outra. Quer dizer, a gente já alertado, eu deleto tudo, nem entro para saber o que é. Eu acho que é vírus, eu acho... Enfim, cada um tem lá o seu jeito de trabalhar com esse negócio de rede social. Né? Eu prefiro nem saber o que é, porque eu sei que não pode, não existe esse negócio. A esmola a gente trabalha tanto. Hoje mesmo, vindo para cá, eu recebi uma proposta, um e-mail dizendo que eu tinha ganhado 2 ingressos para a FIFA, que eu tinha que entrar lá no link, quer dizer, obviamente que eu deletei. Por que alguém vai me dar 2 ingressos para a Copa do Mundo de graça? Não existe. Não existe isso. Não existe. Agora, como é que isso não é crime? Quer dizer, as pessoas... Crime, estelionato. Isso é crime de colocar isso, e tem como saber quem é que está colocando isso? Quer dizer, isso já está sendo... Eu sei que não é da sua alçada. Na verdade, a Polícia Federal tem um trabalho de inteligência para, através do ID do computador, tentar localizar o responsável. Mas essas quadrilhas, normalmente, elas são muito espertas. Às vezes, o site é hospedado no exterior, para dificultar justamente a busca. Então, assim, a gente trabalha, a gente brinca o seguinte, a polícia é organizada, mas o crime é muito mais organizado. Então, a maior remédio para combater esse tipo de criminalidade é o que você está fazendo aqui. É a propaganda, quer dizer, denunciar funciona. É o esclarecimento ao consumidor dele desconfiar de tudo que é bom demais e que demanda pouco esforço. Na verdade, nos Estados Unidos, quando surgiu o marketing multinível de uma maneira muito forte, houve um boom de pirâmides. Mas como é um país que tem uma história de proteção ao consumidor muito consolidada e muito forte, hoje lá o volume de pirâmides é muito menor. E nós estamos construindo isso aqui. Quer dizer, é preciso que o governo federal
invista muito em contra-propaganda, em campanhas de esclarecimento ao consumidor, para que o consumidor entenda, aprenda a desconfiar. Porque nós não vamos conseguir combater na velocidade dos nascedouros dessas novas pirâmides. Exatamente. Agora, se eu já tiver sido lesado, ou tiver alguém me oferecendo uma coisa que eu estou desconfiada, eu posso denunciar, e eu denuncio onde? Deve denunciar, tem vários sites, tem o Reclame Aqui, junto aos PROCONs dos municípios, dos estados, aos órgãos, delegacias de defesa do consumidor, a própria polícia, todo órgão de defesa do consumidor, um disco de denúncia, por exemplo, o próprio Ministério Público pode ser feito até de maneira anônima, se a pessoa não quiser aparecer. A própria rede social, ela também pode ser utilizada para denunciar essas pirâmides. A senhora recomenda? Recomendo que seja denunciado, que desconfie. Se a pessoa estiver pensando em investir, procure antes um órgão de defesa do consumidor, busque informações. Para saber quem é essa empresa, se realmente não está entrando numa furada e tudo mais. Exatamente. E para essas pessoas que defendem isso, que já estão ganhando, quer dizer, nesse processo, o que a senhora diria? Porque teve até movimentos aí de pessoas dizendo, olha, a gente está recebendo, então a gente quer continuar. E, na verdade, é um grupo muito fechado, eles migram. Depois que uma pirâmide ela é suspensa judicialmente, eles migram para outras pirâmides. Então, especialista em pirâmide. São especializados. Então é bandido. São bandidos. São bandidos. É mesmo. Especialista em pirâmide é bandido. Os grandes faraós estão na mira do Ministério Público, da Força Tarefa, e nós vamos investigar todos eles. Quer dizer, que fiquem atentos, porque nós vamos batalhar para que todos sejam processados. E a gente espera que essa Força Tarefa do Ministério Público consiga, junto ao governo federal, que a pena seja revista, não é? E recolocada no devido tamanho de tempos modernos e não de 1952. O tempo muda e eu acho que a Constituição e as leis também têm que olhar e acompanhar o tempo que se muda aí. Essa é a nossa esperança também, de uma lei que seja igual para todos. Conte com a gente, tá bom, doutora? Muito obrigada. Muito obrigada por ter vindo, adorei conhecer a senhora. E parabéns, com 23 anos a senhora se transformou em procuradora da República, muito jovem, né? Eu soube da sua história. E realmente é bonito a gente ver, né, uma mulher forte como a senhora aí, desde os 23 anos, defendendo aí o nosso país e o nosso povo. Tá? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Beijo ao povo de Goiás, tá bom? Muito obrigada.